Graças a Deus, queridos. Está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Alegria do Senhor, meus irmãos. Irmãos, podem sentar, fique à vontade, por favor. Para nós é um privilégio estarmos aqui nessa noite. A história de conhecer a família do pastor João é muito antiga, né? Quando eu cheguei aqui em Barreiras em 92, possivelmente eu deve ter comido muito pão que eu fiz. Quando eu cheguei em Barreiras, eu trabalhei os meus 2 anos. Eu sempre tenho muito que contar minha história. Nos meus primeiros 2 anos eu ganhava meio salário mínimo, fazendo pão. Mas trabalhei com muita alegria. E foi daí que o Senhor nos deu a capacidade de começar a crescer na vida conforme Ele nos proporcionou. É difícil pregar depois de ouvir um pouquinho da história do pastor, porque traz a memória aqueles que conheceram nossa história. Mas o Senhor é bom. Ele nos sustenta. Se confia no Senhor, você como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Marcos. Falei também, Fabrício, meu colega, né, o pastor Fabrício. Quando alguém quiser comer uma boa carne, liga para o Fabrício, que ele está lá de Tororó, a melhor carne de sol da Bahia, carne de sol de Tororó. Só ele é que traz lá para cá. Só ele fazer uma ligação, a carne chega, né? Eu até acho que na casa dele tem essa carne lá, né? Eu vou fazer uma visita para ele agora dessa. Livro de Marcos, no capítulo 9. Os irmãos podem ficar sentados como estão. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 30. Livro de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 30. Eu gostaria que depois que ler, você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo partido dali, passou pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e os matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando, chamou os seus 12 e lhe disse: se alguém quiser ser primeiro, será o último servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-o no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança como esta, em meu nome, a mim recebe, e qualquer que a mim recebe, não recebe a mim, mas a quem me enviou. Amém. Nós servimos ao Senhor ali na Igreja Batista Missionária, uma das igrejas mais antigas de Barreiras, né? Temos Batistas Missionárias, a Assembleia de Deus, a BIP, mas a Batista Independente também tem uma história bem longa, né? Bem longa. Nós devemos a Deus se acompanhando a história desde muitos anos. E uma das maiores alegrias que tem na vida é poder servir ao Senhor, poder dedicar a nossa vida ao Senhor, para tentar fazer a vontade dele. Mas é uma das coisas difíceis na vida, fazer a vontade de Deus. O texto que nós terminamos de ler, diferente de muitos outros momentos da Bíblia, que nós vamos encontrar Jesus rodeado de pessoas, e por onde ele andava, as pessoas iam acompanhando a Jesus, e as multidões cercavam e ele pregava a palavra. Nesse momento específico, Jesus faz uma trajetória de 2 dias, possivelmente 45 quilômetros, mas ele não queria ninguém próximo dele. Ele queria ter um momento a sós com seus discípulos, porque nesse momento ele queria ensinar os seus discípulos algo em especial. E o que Jesus então propôs a ensinar os discípulos nessa trajetória de 2 dias de viagem?
Jesus falava da sua morte e da sua ressurreição. E quando Jesus falava sobre isso, os discípulos não entendiam isso. E eles não perguntavam a Jesus. O pastor, na sua fala, disse: da irmã, não volta não, Jesus, que minha filha ainda tem que casar, né? Nós temos tantos projetos, irmãos. Nós temos tantos projetos de vida, que esses nossos projetos muitas vezes tiram de nós o que temos de mais importante, que é pensar na vida de Jesus. E agora os discípulos, aqueles que Jesus escolheu a dedo, e aqui não eram discípulos como todos os discípulos, mas os apóstolos, os 12, era esses que estavam com Jesus. Jesus fala da necessidade da morte e ressurreição, e embora já viesse ensinando há muito tempo, e eles entram sim em parafuso, eles não conseguem entender o que Jesus está falando, porque para eles era impossível que aquele que vem da origem de Davi, Davi o conquistador através da espada, fosse morto pela espada. Por que isso acontece? Porque nós, na nossa pequenez, nós temos dificuldade de entender o projeto de Deus em nossas vidas. Então eles não entendiam que Jesus ia morrer dessa forma, porque eles esperavam um Jesus libertador. Eles esperavam Jesus que sentasse no trono como Davi e que fosse um rei de guerra, que vencesse todas as batalhas pela espada. Jesus agora ele fala para eles assim: está chegando o meu momento, o Filho do Homem será morto. Isso traz um desânimo muito grande aos seus discípulos. Muitas vezes, irmãos, os problemas da vida nos trazem desânimos. Muitas vezes as dificuldades da vida nos trazem desânimos. Os nossos projetos pessoais nos trazem desânimos. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender a vontade soberana de Deus em nossas vidas. E se você quer saber como é difícil Deus e nos submetemos à vontade soberana de Deus, é só você olhar para Jesus, sendo Ele o próprio Deus, vindo como homem para cumprir um projeto de Deus e não dele. No momento da prisão, ou no momento de angústia de oração, no Getsêmani, Jesus faz uma oração e diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O que Jesus está dizendo é: se for possível, eu desisto. Eu desisto do ministério. Eu desisto desse propósito. Eu desisto desse chamado. Se for possível, eu não quero passar por isso. Irmãos, quantas vezes nós desistimos do nosso chamado, do propósito que Deus tem para nós, porque nos acovardamos diante das dificuldades, dos problemas que Deus nos impõe. Acha que é fácil? Eu posso pegar o microfone hoje? Não. Não cheguei a tanto, pastor, mas a maior parte das pessoas aqui sabem. Eu estava com o Pablo na UTI, depois do acidente, desenganado pelos médicos. E eu tinha uma programação na Primeira Batista. O acidente foi numa terça-feira, e eu ia pregar na Primeira Batista no sábado. E nós não comíamos, Pablo estava no HO, em coma, não tínhamos nenhuma esperança humana. Então o pastor me ligou e falou assim: Pastor Marcos, eu sei que você tem um compromisso com pregar, mas fique à vontade, não precisa ir. Eu disse: eu vou. E eu digo: só peça para os irmãos não falar nada do acidente antes da minha pregação. Por favor, não toque nisso. Mas eu acho que eles não conseguiram anunciar, né? E a irmã que estava dirigindo o louvor, eu estava sentado e a irmã começou a falar do acidente. Eu disse: mas eu estou aqui para pregar e eu vou pregar. A Bíblia diz, pastor, que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Os problemas ou dificuldades desse mundo não pode ter capacidade de tirar de nós a nossa vontade de executar o chamado de Deus em nossas vidas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não podemos, irmãos, nos determos, porque nós somos chamados, nós somos escolhidos pelo Senhor, e é Ele quem nos capacita. Tudo que o Senhor mandar, nós o faremos, porque Ele é Deus, não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder sobrenatural do Senhor. E agora, os discípulos estão sem entender como pode o nosso Salvador
Como pode a nossa esperança morrer? E Jesus, então, continua a sua trajetória, mas chegando em casa, vem a parte mais dura desse texto. Quando chega em casa, Jesus chama a todos, faz uma reunião dos 12 e pergunta assim: vocês estavam falando o que mesmo pelo caminho? E eles não respondem, porque no caminho, aonde Jesus tinha o propósito de ensiná-los a dar continuidade ao projeto de Deus, eles discutiam quem era o maior. Quem é melhor entre nós? Possivelmente, né? Pedro, peraí, eu tenho o meu lugar certo. Mas outros também queriam concorrer. E Jesus sempre sabia aquele que estava passando muitos corações. E quando Jesus chama os 12, vocês estão falando sobre o quê? Eles não têm resposta. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos tanto tempo ocupado com a nossa vontade pessoal, que esquecemos a obra do Senhor. Ainda tem pessoas que dizem que tem o meu ministério. Irmãos, nós não temos ministério. Tudo que estamos fazendo porque é de Deus. Nós somos apenas servos com a obrigação de executar aquilo que está projetado para as nossas vidas. E o que está projetado para nós é cumprirmos rigorosamente a vontade de Deus, fazer aquilo que Ele nos mandou. Pregar a palavra. Pregar a palavra. Eu amo a Deus pela vida dessa igreja. Porque eu conheço essa igreja mais do que a maioria aqui, temos certeza disso. E nós, muitas vezes, saímos de Barreirinhas a pé, com um grupo de mocidade, para ir lá na Segunda Serra, participar dos festivais de sorvete. Era o melhor festival de sorvete da cidade. Porque colocava-se 4 freezer e nós não tínhamos dificuldade para pegar o sorvete e chegar lá de novo no freezer para pegar de novo. Então nós não ficávamos sentados esperando terminar, não. Já pegaram o sorvete e já ia para a ponta da fila de novo. Não era assim, irmão? Era assim. Eu conheço a história dessa igreja. E quando o pastor João começou esse trabalho aqui, eu dei graças ao Senhor. Porque a obra é santa e ninguém detém. A obra é santa e ninguém detém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós estamos aqui em um projeto muito bem feito hoje. Porque a igreja está pronta para continuar crescendo. Eu sei isso. A igreja está pronta para continuar crescendo. As paredes vão se alongar assim, vão se alongar assim. Mas o que temos feito nós? Quando essa festa terminar, cada um vai para a sua igreja. É muito bonito de festa. É muito bonito. Mas quando nós terminarmos, quantos de nós, na nossa igreja, pegaremos na linha de frente? Irmãos, em quase todas as igrejas, 10% máximo que trabalham. É assim, pastores? É assim, pastores? Em quase todas as igrejas, 10% no máximo é que está disposto a trabalhar. E Jesus agora chama os senhores, estão falando o que sobre o caminho? Vocês discutem sobre o quê? Falaram sobre o reino? Falaram sobre a necessidade de pregar a palavra? Conversaram sobre os ensinamentos que eles tiveram? Não. Quanto tempo por dia nós ocupamos envolvidos no reino de Deus? Quanto tempo por dia você para por orar pela sua família? Mas você quer a sua família ser toda salva. Mas quanto tempo por dia você faz isso? Quanto tempo por dia nós lemos a Bíblia? Ou nós visitamos o irmão? Ou fazemos uma ação que transforma a vida de uma pessoa? Como é bonito, não é? A história que sirva para marcar nossa vida. Os colegas da mesma cidade que se encontram, que não sabia a situação do outro, mas um vai lá, abraça, e esse abraço, esse acolhimento transforma uma vida. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente muitas vezes queremos ser muito bons com a Bíblia na mão,
mas esquece do testemunho que é necessário ser mostrado todos os dias da vida, porque as pessoas precisam encontrar Cristo em nós. É em nós que as pessoas precisam encontrar a Cristo. Não adianta vir aqui de paletó e pregar, se quando sair daqui, se não encontrar em Cristo, é até porque ninguém consegue ver Deus. Ninguém consegue ver Deus, a não ser através da sua vida. Ninguém consegue ver Deus, a não ser através da sua vida. Se você quer que as pessoas vejam Deus, deixe eles ver através de você. Mas nós somos pessoas complicadas. A Bíblia diz que o coração do homem é mau e enganoso. E ninguém pense que tem algo bonzinho aqui. Talvez, dentre todos, o melhor é o pastor João, que pelo menos deu R$2 para o colega. E sustentou durante os 2 dias. Como? É outra história, mas ele fez aquilo que precisava ser feito. Mas nós fazemos aquilo que precisa ser feito em cada momento. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença, irmãos. Nós fazemos a diferença em cada momento que temos a oportunidade de ser feito. Ou nós preferimos ficar como discípulos brigando entre nós, porque o irmão na igreja é muito chato, né? Como somos nós? Nós precisamos, irmãos, fazer uma reflexão profunda. Eu posso dizer que Jesus volta nesses próximos 10 dias. Ou 10 anos. Alguém pode falar assim, mas você, Paulo falou isso de maneira muito mais profunda que ele. Paulo disse, ainda como nós tivemos em Paulo pensando de loucura. E assim devemos viver, preparado todos os dias. Por isso nós não podemos deixar, irmãos, que os problemas da vida, as dificuldades, a diferença entre irmãos, venha falar de nós, a capacidade de trabalharmos para o Senhor. Nós precisamos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, para vivermos a vontade soberana de Deus. E a vontade soberana de Deus passa por conhecer o projeto de nosso filho. A vontade soberana de Deus passa por você conhecer. Mas tem muita gente querendo ter próprio. Quando eu acho interessante uma coisa, igreja, e nós acostumamos com isso, né? Se você perguntar quem são os levitas da igreja, os musculados, levanta as mãos, né? Falta de conhecimento. Você quer saber o que é um levita? São os operários. Os levitas carregavam as barracas, irmãos. Os levitas montavam as barracas. Os levitas montavam as barracas. Os levitas trabalhavam o tempo todo para que os outros pudessem ter tudo preparado. Mas muitas vezes nós achamos que cantar é ser um levita. A coisa mais gostosa que tem é cantar. É muito fácil para o Paulo. Difícil é montar a barraca. Difícil é montar a barraca. Quando eu era ainda muito novo, ainda estou bem novinho ainda. Interessante que na nossa igreja, pastor Jorge Dias tem muita oportunidade, né? Então, todo mundo na igreja de jovens tinha que também cantar. Porque se não sentado, de repente chamava toda oportunidade, você vai fazer o quê? Cantar. O problema, irmãos, que eu nasci desprovido desse dom. Pensando em camarada para cantar. Só você tem que cantar bem para minha esposa. Também tem que cantar. Essa aí é. E aí, logo eu tentei aprender a cantar, né? Quando eu comecei a cantar, eu percebi que era um desastre na igreja. Mas eu também queria tocar. Na época nós não tínhamos uma bateria, tínhamos uma bateria eletrônica. E queria tocar assim na mão, né? E o Elias, Deus é meu amigo pessoal. Era quem comandava o som. E o camarada era sem vergonha, porque assim ele não me deixava tocar. E aí a Edneia, ele coloca a Edneia para tocar a bateria, mas não me deixava tocar. Esse negócio não está dando certo. Sabe o que é isso? Nós precisamos estar atentos para ouvir Deus falar nosso chamado. E eu entendi de maneira muito clara que eu não tinha chamado na área da música. Então eu apenas me tornei um operário. O pessoal cantava, mas eu enrolava os fios e guardava. Fiz um malote, até hoje tem lá
Na bagunça da igreja, guardava lá um caixote de madeira, e depois que eles cantavam, eu pegava todos os fios, enrolava, guardava os microfones e trancava. Ninguém mexia porque eu queria trocar. Mas antes dele chegar para tocar, eu ia lá e ligava todo o instrumento, fazia tudo. E aí um dia o pastor estava lá com a gente e ele se enganou. E ele achou que eu era do louvor. E terminou o culto. Quase foi nesse dia. Ele viu minha esposa cantando, né? Nós já éramos aí casados. E cantando muito bem, né? Ela canta bem, tá bem. E aí o pastor me chamou e falou assim: Deus tem um projeto na sua vida. E eu, jovenzinho, todo alegre, né? E é na área da música. Eu olhei para ele, como é? Deus está pensando só que na área da música. Eu falei, pastor, cantando, eu não ganho nem por café da manhã. Sabe o que eu quero que você entenda com isso? Aprenda a estar onde Deus te colocou. Não quero fazer o papel do outro. A responsabilidade dos discípulos era estar onde Deus estava colocando, aprender aquilo que Jesus estava lhe ensinando. Mas quando nós queremos fazer aquilo que não é da nossa responsabilidade, nós perdemos a oportunidade de aprender aquilo que Jesus nos ensina. E os discípulos aqui estavam discutindo para saber quem era melhor, quem vai sentar à direita e quem vai sentar à esquerda. Jesus vai chamar uma criança. Lembra de vocês? E pega uma criança no colo e fala: quem quiser ser o maior, que seja como essa criança. E uma das coisas que nós aprendemos com criança é a simplicidade. Criança não consegue ver com raiva de ninguém. O pai bate com a criança agora, só que você trabalhando agora, você está no colo do mesmo jeito. A criança brinca com o coleguinha lá, depois está brincando junto de novo, do mesmo jeito. Nós precisamos ser assim, irmãos. Porque muitas vezes a gente fica com as coisas dos irmãos, que a gente fica com raiva, porque o irmão não falou comigo, porque isso, por aquilo. Irmãos, nós precisamos nos convertermos de verdade, porque nós temos um projeto maior para nos ocuparmos. Nós não podemos nos deter com as coisas deste mundo, porque o reino está chegando, ele diz: meu reino está próximo. Está próximo de quem? O reino de Deus está próximo de quem nós anunciarmos, de quem nós implantarmos Jesus no coração. Porque é necessário que Jesus venha nascer nos corações. E não devemos olharmos para o mundo, porque essa é a minha responsabilidade. Se tem uma coisa que eu não queria, era ser pastor. E se tem uma coisa que minha esposa não queria, era ser esposa de pastor. Mas quem falou para vocês que nós estamos aqui para fazer a nossa vontade? Eu tive uma briga tão ousada hoje. Eu contei isso na igreja esses dias. O Fabrício estava lá no Tororó, o pastor Nereu. Quando o pastor Nereu me falou que ia ser pastor, eu me chateei muito. Mas eu me zanguei muito, porque eu não queria ser pastor, irmãos. Eu falei: não, o senhor não está entendendo. Eu estou lhe pedindo para ver o pastor, vamos trabalhar. Título, irmãos. Sabe qual é o título que você deve almejar ser? O ter o servo inútil. Aquele que conseguiu toda a palavra do Senhor. Se você entrar no céu com o título de servo inútil, você pode glorificar ao Senhor, porque você estará no céu, e não tem nada melhor do que estar no céu. Podemos até passar por dificuldades nessa vida, mas tudo isso ficará para trás. Nós estaremos um dia louvando, glorificando ao Senhor no céu, irmãos. Os títulos não te levam a lugar algum. O importante é ser operário, é ser levita de verdade, é ser aquele que tem coragem de dar para a igreja. Jogamos fora. Mas se quiser pregar, para lá também para pregar. Se quiser orar, para lá também para orar. Se não chamou para isso. Mas para de ocupar o lugar do outro. Ah, como eu desconfiei cedo que eu não cantava. Entrei na aula de violão, eu pregando, e minha esposa aprendendo de graça com ele. Com a mão esquerda era melhor que ela. Então não entendo. Mas quando ela estava tocando com a mão direita, ela não show. Eu falei: o que tem na mão direita que não obedece à esquerda? Aí eu desconfiar que ela sem ritmo. Ah, digo, então não, meu negócio. E aí um dia inventaram na mocidade um culto de treinamento, numa terça-feira, culto de jovens, eram nos lares. Me lembro
até hoje como se estivesse agora, na casa da irmã Severina. E eu fui o primeiro escolhido para pregar. Fui no treinamento, e eu preparei a mensagem, falei aqui, dá 30 minutos brincando. Mas fiz todos os meus esboços e tal, e a irmã estava dirigindo o culto. E quando foi na hora, me deu a palavra, eu li a Bíblia e comecei a falar. E quando eu olhei na minha mensagem, estava chegando no momento final, quando eu olhei no relógio, tinha 5 minutos. Eu estou morto. A mensagem do relógio está errada, só passou 5 minutos, já terminei a mensagem. Desisti ou continuar? Eu precisava continuar. Não é porque a primeira vez não deu certo que você não tem o chamado. Não desista do teu chamado. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar atrás. Os discípulos tinham dificuldade de entender o projeto de Deus. Nós também temos. Mas nos 12 apenas um desistiu. Porque tem um momento na vida da gente, mesmo sem entender, nós precisamos continuar. Mesmo sem entender, nós precisamos continuar. Vou falar algo que eu sei que os pastores aqui já sabem muito, muitos irmãos sabem disso. Muitas vezes só entende o projeto de Deus depois que a gente andou muitos quilômetros. Lá depois de muito tempo a gente já vai falar, era por isso. Deus estava me preparando, eu já comi com Deus com esse negócio. E 2 anos depois de entender, Deus, então era por isso que eu fiz assim? Mas olha, eu falo lá atrás. E pode ter falado, mas nós não entendemos. Não desista do teu chamado. Porque se você desistir do chamado, é só você que perde. Deus tem outro para colocar no seu. Quando Judas abandonou o barco, Jesus tinha outro para colocar no lugar. Então não pense que você é bom o suficiente para achar que não tem mais ninguém para te substituir. Moisés, o homem mais íntimo de Deus, aquele que não conseguiu olhar a Deus e foi questão de Deus de costas. Na Bíblia nossa história. Mas como Moisés não serviu mais, Josué estava pronto. Não pense que você é bom o suficiente e achar que ninguém pode substituir. Deus tem sempre alguém para substituir. Mas se você quer um conselho, não desista do teu chamado. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer. Continue dando o seu melhor no reino. E o seu melhor não necessita que você se prepare para isso. Dê o seu melhor com aquilo que você melhor no momento. Se é R$2 que vai fazer, eu digo que uma pessoa que fez a diferença, irmãos. Sabe que uma pessoa com fome, não tem nada para comer, mas agora tinha ali 20 pacotinhos de pipoca. Isso é bênção no céu, irmão. Isso é bênção no céu. É uma bênção tão grande que 25 anos depois, ele está com o coração agradecido ao colega. Dá o seu melhor. Não é pessoal que você não tem, mas é entregar o que você tem. Tem uma coisa que você tem hoje, a sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer por você. Não espere amanhã. Não espere ser grande. Não espere ter tempo. Não espere ter riqueza. Deus, Senhor, que você tem neste momento. Que Deus só precisa do que você tem hoje. Amanhã Deus proverá. Mas Ele espera de você o que você tem hoje. Deus chamará hoje de maneira humilde. Seja como uma criança que tem humildade de se render aos pés de Cristo. Porque assim o Senhor pegará você enquanto você sentado no colo dele, talvez como uma criança. Amém. Mas tem muito crente que não tem capacidade de se tornar como uma criança, você não pode pegar no colo. Primeira característica de uma criança é a humildade. A segunda, criança não vai reclamar. Criança não vai reclamar. Criança não tem a necessidade de ela pedir perdão, aquela questão dela, porque para ele não tem essa frescura. Está tudo certo. Hoje, as famílias têm poucas crianças, né? Então é diferente. Antigamente, que cada família era 10, 12, 15, né? Lá no Cidade de teve 18. E aí os meninos saíam para jogar bola, para brincar e brigar, e voltar para casa, estava tudo certo. No outro dia, estava tudo junto de novo. Hoje nós vivemos um tempo onde o mundo está em depressão. O dia que o mundo está vivendo a grande miséria e desprezo. As portas de Jerusalém
nos tempos de Elias, estavam queimadas a fogo os montes interrogados. As pessoas que lá estavam, ou lá estavam vivendo em grande miséria e desprezo. Então Elias se coloca de pé para dar o que ele tinha. E o que ele tinha era apenas a vida. E apenas que era uma palavra muito pobre nesse sentido. Porque tudo que Deus pediu de nós é a nossa vida. Repito, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais. Ele vai com você. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero que você deixe uma bênção. Eu creio em Deus que faz as coisas como Ele quer e cabe a nós aceitar. Deus ressuscitou o Pablo depois de 13 dias morto. E Deus levou o filho do pastor. Está tudo certo. Ele é Deus. Se você aprender a glorificar ao Senhor e entregar a sua vida ao serviço dele, Ele te acolherá nos braços e fará de você um vencedor. Pai Santo e querido, estamos à tua presença, dando graças sobre os 10 anos de vida que esteja desta igreja. Até neste momento nós queremos nos colocar nas tuas mãos, Senhor. E pedir ao Espírito Santo que venha nos envolver neste momento, Deus. Pai, que o Senhor neste momento venha derramar a tua graça sobre cada um, resgatando e fazendo cada um frutificar aonde está plantado, Senhor. Não é preciso mudar de lugar, porque a tendência para nós onde nós estamos. Mas dá nós a capacidade de entender o teu projeto em nossas vidas. Deus, tu és poderoso para fazer muito mais do que nós precisamos, do que pedimos ou pensamos, porque tu és Deus. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que esteja levantando, junto com os levitas que estão nessa igreja, e que os irmãos de outras igrejas também, fazendo mais outros, para ajudar no trabalho. Não é isso para cantar apenas, mas para armar as tendas, para carregar as tendas, para desmontar as barracas, para serem moderados. Ó Deus, levanta homens e mulheres com disposição de entregar a vida ao teu serviço. E neste momento, eu quero abençoar esta obra. Eu quero abençoar esta igreja. E pedir ao Senhor que venha dar a Deus sustentabilidade em todos os dias, que os projetos dessa igreja venham a ser executados de maneira plena, por fé, que a tua mão esteja sempre a abençoar cada um. E nessa noite, que a tua graça e a tua paz repousem sobre cada coração, dentro da nossa condição de entender o teu projeto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se não se poder sentar, que o Senhor fortaleça você. Quero parabenizar a igreja, todos os irmãos que nós conhecemos há muito tempo, Padre Adevando, né? Pastor de Deus, abençoe vocês.